Olá, bem-vindo mais uma vez ao canal e obrigado por prestigiá-lo. Estou fazendo um vídeo hoje para falar de dois temas. Eu já fiz vários vídeos sobre os indicadores do Trade System que a gente está disponibilizando. E eu já explorei bastante a questão dos destaques dos imbalances, né? Quando o valor de saldo de agressão atinge o percentual que foi colocado no indicador, e isso demonstra força no movimento. E eu não falei muito sobre os destaques de divergência de delta, né? Então hoje eu vou aproveitar e falar rapidinho sobre esse tema. Eu tô com os dados aqui de sexta-feira, né? Eu tenho outra atividade principal, eu não estava no mercado na sexta-feira, mas eu estou gravando esse vídeo no domingo, dia 21 de fevereiro, com os dados do pregão do dia 19. Também aproveito para falar um pouco sobre um novo indicador que nós estamos desenvolvendo, que é bandas da VWAP calculadas de acordo com o desvio padrão. É diferente do indicador nativo que tem no Profit, que são as bandas da VWAP. As bandas da VWAP que tem no Profit, na verdade o cálculo dela é um cálculo fixo, né? É criado em linhas, vou até colocar aqui no gráfico. Que vai ficar confuso, deixa eu tirar aqui da minha ferramenta, deixa eu por enquanto não mostrar os dados e depois eu retorno. As bandas da VWAP que tem nativa no Profit é essa banda aqui, né? Então é um valor fixo, né? E é um valor que não é possível de ser alterado, né? É um valor, você não tem propriedades aqui desse indicador, né? Ele está inabilitado aqui as propriedades, não há propriedades para serem editadas. E simplesmente é um valor que eu não sei se é um percentual ou se é um valor fixo, mas as bandas elas correm de forma paralela. 3 bandas para baixo da VWAP e 3 bandas para cima da VWAP. Esse indicador que eu estou desenvolvendo ele é um pouco diferente no sentido que conforme você vai progredindo no intraday ou se você define um outro período para o cálculo da VWAP, o cálculo do desvio padrão, né, ele vai avançando conforme o dia vai progredindo, né? Então você vê que nesse dia aqui, dia 19, né, no começo do dia não há desvio. E conforme a VWAP vai variando, você vai tendo um aumento aí da banda, né? Vamos colocar assim. Deixa eu voltar a mostrar o outro aqui. Eu tinha ocultado para mostrar a ferramenta nativa. Aqui, né? Na verdade, existe uma limitação na programação aqui dos indicadores no Profit, e eu só consigo imprimir 4 linhas por indicador. Então, se eu quero, por exemplo, 4 bandas para cima e 4 bandas para baixo, eu tenho que colocar o indicador 2 vezes, né? E ele não plota a VWAP. A VWAP é um indicador ainda à parte. E eu desenvolvi uma outra VWAP, porque essa outra VWAP eu consigo nela definir se, por exemplo, eu quero o período diário
ou semanal, ou mensal, ou até mesmo anual. E o tipo de cálculo. Existem plataformas que fazem o cálculo da VWAP considerando a média da máxima e mínima, né? High e low. Outros cálculos consideram máxima, mínima e fechamento. E aí você pega esses três valores, soma e divide por 3. Outros cálculos consideram abertura, máxima, mínima e fechamento. Então você soma todos esses valores e divide por 4. Ou você pode considerar abertura ou fechamento, máxima ou mínima. Então você pode definir o tipo de cálculo aqui. Não há grandes mudanças, mas existe, é perceptível, né, quando você muda o tipo de cálculo aqui. E eu também posso definir se é dia, semana, mês e ano. Né? Se eu colocar aqui 2, eu vou deixar o cálculo da VWAP semanal. E aí eu teria que mudar também os indicadores das bandas para o mesmo período. Né? Mas só estou mencionando que eu estou terminando esse desenvolvimento e futuramente no pacote vai também haver essas bandas, tá? Da VWAP de acordo com o desvio padrão. E aí você define, né? Qual que é a multiplicação que você quer em relação ao desvio padrão. Também existe uma limitação aqui no Profit, que nesses parâmetros eu não consigo colocar valores menores do que 1. Né? Então a gente teve que fazer uma artimanha aqui. Se eu quero um valor 0,75, eu coloco aqui 75 e internamente todos os valores que eu coloco aqui eu divido por 100. Então na prática, se eu coloco 75, eu vou ter 75 dividido por 100, eu vou ter 0,75. Esse é o valor para a primeira banda. Para a segunda banda eu coloquei 150, então é 1 vez e meia o desvio padrão. E aí eu posso fazer isso para todos os indicadores que eu colocar na tela. Se eu colocar aqui, eu coloquei aqui 225, quer dizer 2,25. E eu coloquei 300, que vai querer dizer 3. 3 vezes o desvio padrão calculado. Daí você pode, dependendo do ativo que você estiver operando, fazer a calibração das bandas de acordo com a volatilidade que aquele papel tem. Né? Eu coloquei aqui 0,75, 1,5, 2,25 e 3. Né? E são valores que para a VWAP diária parece que são valores que em alguns pontos são valores respeitados. Mas eu também poderia deixar esse valor aqui com cálculo semanal. Vou colocar todo semanal. Vocês vão perceber que o cálculo ele vai começar da semana, que foi na quarta-feira de cinzas. Né? Eu vou mudar todos aqui para semanal. Falta só mais um, que é esse aqui. E aí, a cada começo de semana, ele zera. Né? Ele vai fazer a zeragem. Então, então aqui começou na quarta-feira de cinzas, dia 17, e ele manteve as mesmas bandas até o final da semana, que foi dia 19. E também, em alguns pontos, acaba... Aí vai depender muito do tipo de ativo que você opera, né? Só para mostrar que aqui, ó, ele vai sempre começar da semana, porque eu defini período semanal para VWAP. Tá? Mas vamos ao que interessa aqui, que é a gente falar um pouco sobre os destaques de divergência de delta. Sexta-feira foi um dia que o dólar ele teve um movimento bem forte de queda, né? E eu estou no gráfico aqui de 1000 trades, tá? Estou num gráfico de 1000 trades, é o 1000T, né? E você vê que desde o começo do dia, né, o dia abriu com 5.462 aproximadamente, e aí ele foi num movimento forte de queda. E aí dá para perceber, a gente acompanhando aqui
pelos volumes, né, pelo número de agressões de compra e de venda, né, que o bom de você fazer o destaque de divergência é que dependendo da divergência, se ela for representativa, que é o que está sendo mostrado aí na cor azul e amarelo, o interessante é você verificar destaques consecutivos no mesmo nível de preço e que pelo menos um deles seja um destaque de grande quantidade, né? Teve um destaque aqui na sexta-feira. E aí eu vou usar esse exemplo, é claro que é muito fácil falar com gráfico pronto, mas a gente acaba também dando dicas com gráfico pronto, né? É a forma que a gente tem aqui, infelizmente, para poder mostrar. Nem sempre a gente está disponível para fazer isso ao vivo. Mas aconteceu isso na sexta-feira, né? O movimento continuou em queda e de repente a gente teve uma grande divergência. E essa barra, ela aparece com grande destaque, né? Foi essa primeira barra aqui, foi uma barra de grande quantidade, onde a divergência foi de mais de 4.300 contratos, né? E você percebe o seguinte, você tem uma sequência, né? Você tem, na verdade aqui eu estou no gráfico de mil trades, mas se eu colocar, por exemplo, 500 trades, é claro que o gráfico fica um pouco mais rápido, mas a gente percebe, a gente tem a chance de ver uma maior quantidade de divergência de delta na sequência, né? Deixa ele carregar aqui, e aí a gente vai, vocês vão conseguir perceber o que eu tô comentando aqui. Aquela mesma divergência, ela é destacada, né? Uma grande quantidade, como eu coloquei agora 500 trades, acaba tendo uma diminuição. Mesmo assim, foi 3.335 contratos aqui de divergência, né? Eu paro o mouse aqui, eu consigo rebater ali a informação ali do lado direito, né? Ali na escala, né? E você consegue ver que teve várias divergências no mesmo nível de preço. Eu consigo contar 1, 2, 3, 4, né? Então aqui fica bem claro, né, realmente a intenção de defesa desse preço, né? Houve várias ordens passivas, né, que seguraram o preço. O pessoal agrediu, foram várias agressões de venda e, no entanto, não houve uma queda proporcional a esse número de agressões, né? E na sequência você teve no mesmo nível de preço outras divergências de delta, né? E aí você percebe que desse ponto em diante, né, no intraday, se eu fizer a marcação aqui, eu gosto de fazer isso, né? Eu gosto de fazer aquela marcação e fazer o preenchimento, né, na cor do destaque. Então eu vou colocar aqui um amarelo só para deixar no gráfico e vou colocar aqui para terminar no dia 21, só para... Na hora que eu dou um zoom geral, realmente naquela parte inferior do gráfico, né, foi aonde houve uma defesa forte e dali o preço realmente não voltou mais. É muito difícil, né, fazer o que eu vou comentar agora, né, mas a gente se aguardar pelas oportunidades que aparecem durante o dia, né, eu sei que é complicado ficar na frente do gráfico aguardando, né, a gente aqui, ó, o pregão abre às 9 e isso aqui aconteceu à 1 da tarde, né, mas isso aqui é um ponto bem claro de que aqui seria um ótimo ponto de entrada, né? E longe de querer dizer que alguém ficaria num trade desse até o fim, né? Mas desse ponto em diante o mercado subiu praticamente 50 pontos, né? Então é mais uma dica, né, que a gente passa, né, para as pessoas que estão fazendo uso aí da versão
assinada, né, da versão que a gente faz a assinatura, de observar uma sequência de divergência de delta no mesmo nível de preço, né? Isso realmente mostra a intenção ali de alguém com ordens passivas, né? E aí é a briga, né? Nem sempre vai acontecer dessa virada, né? A gente tem que observar, porque aí é a briga, né? A quantidade de agressões versus a quantidade de ordens passivas, e quem vai vencer é quem tem mais dinheiro, né? Se a pessoa que está agredindo tiver mais dinheiro do que aquele que está colocando nas ordens passivas, possivelmente quem está colocando as ordens passivas vai ficar sem dinheiro para colocar mais ordens ali, e quem está agredindo vai acabar vencendo. Aqui foi o contrário, né? Aqui acabou esgotando aqui o fôlego de quem estava agredindo, e o mercado aí mudou de direção, né? Então é isso, né? Eu quando quero observar divergências de delta, é mais fácil observar em gráficos, por exemplo, de trades, né? Ou até mesmo gráficos temporais, né? Deixa eu colocar aqui no 1 minuto esse gráfico que eu configurei para mostrar as divergências, e no outro aqui, ó, onde está no Renko, né, um gráfico atemporal, aí eu gosto de mostrar os imbalances, sempre com aquela justificativa, né, de que é muito difícil acontecer de ter um imbalance num gráfico temporal ou num gráfico de trades. É muito mais fácil você ver isso acontecendo num gráfico onde o critério para a formação do box é somente preço, né? Vamos voltar aqui, eu coloquei no gráfico temporal e vamos ver o que aconteceu naquela região, né, das 13 horas. Sim, num gráfico temporal a gente também consegue observar as divergências. Foi algo bem parecido, né? Houve divergências no mesmo nível de preço, né? Vamos pegar aqui a primeira, vamos ver quanto que aconteceu. A primeira já foi aquela grande quantidade de agressões. Aqui no gráfico de 1 minuto mostra 6.000 agressões, 6.400 agressões, né? Que foi no dia 19 às 13h08. Depois você teve outras divergências no mesmo nível, às 13h10. Vamos ver se é 13h10 aqui, 13h10. No mesmo nível de preço, às 13h15 e 13h16. Mais uma mais para frente, às 13h21. Então, todas as divergências aconteceram no mesmo nível de preço. Então, no gráfico temporal, também dá para pegar bastante essa questão das divergências, tá? Então, quem está acostumado com gráfico temporal pode manter para pegar essas divergências. No caso do gráfico de Renko, o que aconteceu nesse momento, né, das 13h08? Deve ter acontecido o maior volume do dia. Eu vou voltar aqui. Eu estou sem o mouse, então eu acabo usando aqui o próprio mouse aqui do meu Note. E aí é por isso que eu acabo fazendo a visualização do jeito que eu estou mostrando para vocês. Então, às 13h08 foi onde aconteceu o maior volume do dia. Na verdade, quando eu falo volume, pessoal, é o número de agressões de compra e venda. Eu vou fazer depois um outro vídeo. Quando a gente fala volume, a gente acaba normalmente considerando os trades diretos, né? E eu vou fazer um outro vídeo falando por que eu não consigo fazer essas ferramentas para as versões que não são a Profit Pro, né? Porque eu não consigo excluir os trades diretos. Eu vou fazer um vídeo onde eu fiz um indicador só para fins didáticos, para mostrar as participações de trades diretos, né, em cada uma das barras, e às vezes pode chegar aí a
no caso do mini, pode chegar aí a 1/3 das barras, né? E isso acaba distorcendo muito os números, por isso que eu só trabalho com agressão. Mas isso fica para um outro vídeo. Mas olha só, nesse gráfico de Henkel eu não estou destacando as divergências de delta, eu estou tentando destacar os percentuais, né? Como eu estou aqui no 3R, esse movimento aqui ele não destacou em balance, não foi um movimento onde só teve vendedor, por exemplo, né? Mas a gente deixando, por exemplo, as configurações do gráfico de tape reading no gráfico, e a gente sabe que quando a gente configura o gráfico de tape reading, se você visualiza o gráfico num zoom em que as informações são mostradas de modo compacto, a gente consegue fazer a configuração de mostrar ordens originais. Você vê que aqui no final desse box das 13h08 do dia 19, teve uma grande quantidade de ordem aqui na parte inferior do box, né? Isso aqui mostra para mim que não é possível, né, que alguém, se fosse alguém realmente, algum market maker, alguém, né, que saiba o que está fazendo, faria uma compra grande nesse nível de preço, né? Aqui possivelmente pode ter sido algum tipo de stop ou alguma situação normal, porque não é possível que isso aqui seja alguém realmente sabendo o que está fazendo, né? Quem também conhece um pouquinho dos gráficos de tape reading aqui da versão Pro, né, do Profit, a gente também consegue destacar aqui as regiões onde teve a maior concentração de negócios, né? E quando você tem um movimento de queda e a maior parte dos negócios está na parte inferior do box, isso realmente demonstra que no final do movimento chegou gente aqui para defender essa região. Então você vê que nos boxes onde houve as maiores quantidades de agressão, né, as regiões de maior quantidade de negócios foram aqui muito próximas, né, foram praticamente no mesmo nível de preço. É um pouco mais difícil de visualizar? É um pouco mais difícil, né? Ali pelas divergências de delta ficou um pouco mais fácil identificar que realmente houve bastante interesse na defesa dessa região, né? Mas quem não tem as ferramentas, né, quem não está fazendo assinatura, tem outras formas, né? A gente está tentando fazer ferramentas para facilitar na identificação, né? A gente, durante o dia, na hora de estar fazendo aí, de estar acompanhando, né, os negócios, é muita coisa para a gente observar, e se tiver algo que facilite, com certeza ajuda, né? Mas enfim, era isso, né? Eu queria realmente falar um pouco aí sobre as divergências de delta, um tema que eu não falei muito, né, nos vídeos passados. Acabei aproveitando para falar um pouco desse novo indicador que a gente está fazendo testes ainda, né? Mas parece que a ferramenta está com os cálculos certos, né? Não tem muito que... Eu fiz o comparativo dessa VWAP aqui, que eu elaborei com o cálculo de máximas e mínimas, né? Sobre 2, né? O cálculo da VWAP considerando só máxima e mínima de cada barra, e fiz o comparativo com a ferramenta nativa do Profit, e os valores são idênticos, ou seja, fica claro que o cálculo da VWAP no Profit leva em consideração máximas e mínimas. Dependendo de outra plataforma, talvez você encontre no cálculo máxima, mínima e fechamento. Outras plataformas, máxima, mínima, abertura e fechamento. Muda um pouco, mas eu gostei, assim, eu preferi deixar disponível para que o usuário, né, que vai utilizar as ferramentas tenha aí a opção de fazer a escolha de qual o valor do preço a ser considerado no cálculo da VWAP.
Ok, pessoal, então espero que tenham gostado do vídeo. Dê um joinha aí, né? Não se esqueça de se inscrever no canal para receber outras notificações. E até o próximo vídeo. Eu espero fazer mais vídeos aí no decorrer da semana. E aí eu vou disponibilizar no canal. Um grande abraço, bons estudos e bons trades.